Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, 2 de março de 2025, domingo de carnaval. E na Ucrânia, como é que tá a situação? Vamos ver agora. Basicamente, entre aspas, tranquilo, tá? Toda a situação. Tem um fato interessante que são os últimos dias alvos, pelo menos quase últimas 72 horas praticamente, né? 3 dias seguidas, 3 noites seguidas. Alvos específicos, nós vamos ver daqui a pouco quais são esses alvos, que até um foi surpresa, de certa forma. Pelo fronte, relativamente tranquilo. Por que que ocorre isso? É isso que nós vamos ver também. Por que que sábado e domingo tem sido mais tranquilo, normalmente? Vou falar também, basicamente, sobre isso. E teve uma- um barulho por parte da Ucrânia. Eu vou começar com essa notícia, né? O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia condenou a violação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia para a AIEA. A AIEA é um órgão responsável por controle dessa parte das usinas nucleares. O que é que acontece? O que é que acontece? Aqui em Zaporizhia, tá? Só para deixar bem claro, a usina nuclear de Zaporizhia tá do Oblast de Zaporizhia está em território ocupado pelos russos. E outras visitas de rotação, de análise, né, que sempre tem algum técnico responsável do setor nessas usinas nucleares, eh, normalmente eles utilizavam a Ucrânia como entrada. Só que dessa vez, segundo o próprio órgão, né, a AIEA, acharam mais seguro fazer essa movimentação a partir daqui, ó, a partir de Melitopol. Tudo indica que vieram, enfim, não se sabe exatamente como é que chegaram aqui, mas enfim, saíram de Melitopol rumo à usina nuclear. Então foi mais simples, tá, dessa forma, para eles, mais seguro fazer esse tipo de movimentação do que em território ainda não ocupado e que está em conflito, bombardeios e tudo mais. Então a Ucrânia não gostou muito do que aconteceu. O que mais que temos de notícias das últimas horas? Teve ataques de drones por quase todo o território, como sempre, mas drones em áreas específicas. Nós tivemos alvo em Kherson, junto com bombardeio, né? Um lançamento de drones e de bombardeios padrão das chamadas FAB 500 e FAB 1500. Normalmente são FAB 500, tá? O padrão utilizado. Odessa. Eu até já expliquei aqui que os russos tinham utilizado bastante FAB, e se você observar bem, essas FABs têm quase praticamente ogivas de 500 quilos. Por que que não tem causado um estrago maior? Evidentemente, causa um deslocamento de ar considerável, mas esperava-se até mais por conta disso, né? Eles estão utilizando atualmente as bombas mais antigas do estoque. E deu para perceber claramente que essas bombas não são tão efetivas na explosão, tá? Então, muitas vezes, né, o pessoal comenta que os russos não estão com mira boa. Estão relativamente bem com a mira. Foi corrigido muito essas questões das miras com os kits, né? O problema é que essas bombas não têm tido uma carga útil muito alta. Então, as explosões terminam sendo de menor proporção, só para deixar bem claro essa parte. Isso ocorreu também, inclusive, durante um tempo, não agora, mas ano passado, com os Iskanders, tá? Os Iskanders também tinham algo parecido com isso. Mas enfim. Então, em todo o território, drones dos mais diversos, bombardeios ocorrendo em todas as áreas, como sempre, bombardeios ou visando o fronte, por exemplo, aqui no trecho Velika Novozilka, visando exatamente uma um aproveitamento maior para um avanço em breve, né? Tem esses bombardeios de futuro avanço. Em Pokrovsk, bombardeio para desmantelar, né, todo o sistema daqui desse setor, assim como em todas as áreas, até chegar lá em cima. Segue o mesmo padrão, tá? Só não teve explosões nas últimas 24 horas no setor de Sumi, tá? Foi relativamente tranquilo aqui nessa região de Sumi. Já a notícia principal de hoje que eu estou trazendo tem a ver com o quê? O que está ocorrendo? Segundo a Top War, nas últimas horas os russos fizeram uma série de ataques. Parte desses ataques
Os ucranianos ainda eh, não estão confirmando essa informação, em que os alvos foram usinas de processamento de gás e algumas instalações. Aí qual é a grande surpresa? É que em uma dessas análises que os russos começaram a fazer antes de. Porque o que está acontecendo? Em alguns setores, os russos utilizam o Iskander-M, tá? E o Iskander-M ele tem três possibilidades, tá? É possível ter ogiva nuclear, não sei exatamente o tamanho, ogiva tradicional e a ogiva de fragmentação, tá? Para múltiplos alvos. O que é que acontece? Numa dessas análises de território em loco mesmo, com o avião fazendo a movimentação, no caso os jatos, né? Analisando a área, confirmaram alguns alvos. E o que foi que aconteceu com esses alvos? Foi travado o alvo e foi liberado o scanner de algum setor, não sei de onde, não foi informado esses detalhes. E foram basicamente dois grandes alvos, três grandes alvos, melhor dizendo. Os aeródromos. Esses aeródromos, na realidade, vêm ocorrendo antes de ontem e ontem, né? Vários aeródromos pelo território ucraniano vêm sendo atingidos. Instalações de processamento de gás, inclusive do lado russo, o pessoal anda reclamando bastante em que os russos deveriam acabar de vez, já que é para acabar com a infraestrutura, pelo menos de gás, que eles acabem de vez. Não fiquem fazendo essa corrida de gato e rato. Destrói um pouquinho, destrói outro pouquinho, ou destroem de fato ou não. O mesmo caso, estão reclamando bastante com o sistema logístico, tá? Eles têm todos os alvos do sistema logístico, de trem principalmente, estão deixando os ucranianos se movimentarem facilmente, tá? Principalmente no setor para chegar em Zaporizhia, no setor para chegar em Dnipro, em Kryvyi, em todas essas cidades, todos esses setores que utilizam ferrovias. Todo o território ucraniano utiliza ferrovia, né? E até para Kharkiv também. Todos esses setores, Poltava, era para os russos, segundo a imprensa russa, de uma forma geral, aqueles mais linha dura, era para os russos terem destruído porque essas ferrovias, porque é onde está ocorrendo o transporte de soldados, tá? E também o transporte de obuseiros, e, enfim, de equipamentos de uma forma geral que está ajudando no processo. Inclusive, só uma curiosidade, eu comentei no início do vídeo. Os russos tinham optado em fazer a troca de rendição em várias áreas do território entre sábado e domingo. Por isso que, se você observar bem, tem ocorrido uma redução mesmo de ataques e de conquistas no fim de semana, porque é um período de rotação, ou rotação interna, ou rotação de chegada de novos soldados, tá? Ou uma rotação deles interna, algum controle lá que tem. E os ucranianos aproveitaram esse momento também fazer a rotação. É mais vantajoso, já que os ucranianos têm uma quantidade menor de soldados. Eles tentarem fazer a rotação em outros dias e horários, o que é que vai acontecer? Eles já têm minoria em determinados momentos da batalha. Se fizerem rotações em horários e dias diferentes, eles vão ter uma chance maior de ter mais problemas. Então é mais vantajoso para eles quase que sincronizar. Não chega a ser um acordo oficial, mas é quase um acordo. Não é sempre, evidentemente, mas perceba que ultimamente é mais comum. Nessa rotação, todo mundo aproveita e faz o processo de rotação, tá? Todos. Todos, tanto ucraniano como russo. Mas enfim, só uma curiosidade, né? O fato é que, numa dessas análises de alvo atingido ou não, do aeródromo e do processamento de gás, os russos detectaram algo interessante aqui, ó. A nordeste de Dnipro. Para ser mais preciso, aqui, ó. Aqui tá Dnipro, a nordeste, Novomoskovsk. E Novomoskovsk, tá? Os russos detectaram que os ucranianos tem uma área militar aqui de treinamento. Não, eu não consegui detectar, não só nessa imagem, mas
imagens de satélite, o local exato, tá? Não dá para saber. Não foi informado desses detalhes, só se sabe que foi em Novomoskovsk que ocorreu isso. E o alvo foi basicamente a 157ª Brigada Separada do Exército Ucraniano, que é quem está fazendo um treinamento especial com instrutores estrangeiros. Essa parte final aqui foi utilizado o Iskander MOTRK, ou seja, o com ogiva fragmentada, né? Uma observação: normalmente o Iskander ele tem uma base, uns caminhões que são utilizados estão a alguns quilômetros, 400, 300 quilômetros do alvo, tá? Em média. Essa parte de instrutores estrangeiros, eu vou colocar mais na conta da lenda do que de fato, porque não tem, a gente não tem como ter certeza. É o mesmo papo quando os ucranianos dizem que, olha, atingimos alvos que eram norte-coreanos, e tá lá só uns pontinhos pretos sem a gente saber nem o que é aquilo. Então, essa parte eu vou colocar aqui de uma forma prudente, que é um talvez, muito, muito talvez, tá? Porque você sabe, né? Os dois lados gostam de incrementar um pouco, para não dizer mentir, né? Tá mostrando aqui os alvos, um dos alvos, né? Mais abaixo, os soldados em treinamento. Daqui a pouco vai dar pra ver, ó. Agora dá pra ver claramente aqui, ó. Opa, peraí, eu bati sem querer aqui. Dá pra ver os soldados se movimentando, tá, ó. Se você tá vendo aí na resolução, se movendo aqui, ó. Eu não sei se nesse momento eles estavam em treinamento ou perceberam soou algum alarme, né? Não sei. Mas parecia ser treinamento. Pessoal correndo, ó. E aí vai começar os ataques do fragmentado. Não foi um grande. Aquilo que eu falo. O que é que tá acontecendo? Mais uma vez, ó. Aqui, o fragmentado. É uma área grande, evidentemente, ó. Houve o ataque. E é aquilo que eu venho falando, tá? Os ataques russos. Os ataques russos com as bombas, principalmente a FAB ou Iskander, tem um poder de fogo limitado, tá? Tem tido, sim, um poder de fogo limitado. No caso específico, o Iskander aí, Iskander M, porque ele foi fragmentado. O que deveria ter ocorrido mais de uma onda de ataque. Não sei o porquê, terminaram só atacando uma vez. Mas, segundo os informes, então, atingiram o alvo, né? Atingiram alguns alvos. Não foi detalhado a porcentagem de acerto. Sabem que foi. Outro formato de ataque russo muito comum, tá? Por isso que muitas vezes eles se preocupam, é que teoricamente deveria ter ocorrido uma segunda onda, e não até onde se sabe, pelo menos nas imagens filmadas, não mostra uma segunda onda de ataque. Deveria ocorrer essa segunda onda de ataque. É padrão, tem sido padrão russo. Às vezes utiliza um ataque, daqui a pouco um segundo ataque. Tá? Normalmente usam FAB, bombas FAB, né? Mas o fato é que, independente do limite de poder de fogo, né, os alvos foram atingidos, foi específicos nesse setor que eu comentei. Só que é aquilo que eu falo, o exército russo vem sofrendo fortes críticas, tá? O pessoal dizendo que era para os russos começarem a utilizar, a mesclar. Já que tem muita bomba antiga, começa a mesclar. Vai fazer um ataque, mescla o ataque, coloca um ataque com as bombas mais novas, até para testar a tecnologia, a fase da tecnologia. Porque é uma forma interessante de testar a tecnologia. Então, com um equipamento novo, uma bomba nova, prepara ela para ser lançada. Lança as versões mais antigas e ela funciona como uma segunda etapa ou terceira etapa, até para poder atingir o alvo, né? Para que uma chance menor dos ucranianos abaterem aquele tipo de bomba. E aí faz o teste de comparação e vê o que é mais viável e vai fazendo as melhorias devidas. Mas não, o que está acontecendo? Estão usando só as bombas mais antigas, equipamentos mais antigos, os mais novos não estão sendo testados da forma que deveria para saber a eficiência, segundo essas denúncias que vêm saindo na Rússia. Isso tem a ver com
Os generais sabem que muitas vezes tem equipamentos desses que não foram feitos de uma qualidade tão boa, e aí vai estar denunciando que a qualidade é ruim, como aconteceu agora com essas bombas FAB, como aconteceu já com o Iskander ano passado, que algumas bombas não têm uma eficiência tão grande, ou por serem muito antigas em si, ou porque houve esquema mesmo, tá? Do mesmo jeito que infelizmente acontece na Ucrânia, até granada, o pessoal coloca, na hora da fabricação da granada, chegar ao ponto de colocar milho dentro da granada no lugar das esferas. Então vai explodir, os caras não estão colocando as esferas de metal lá dentro, mas colocando milho. Quando você balança, escuta o barulho, e aí quando vai preparar, às vezes nem carga útil tem dentro, nem pólvora ou algo do tipo tem dentro. É uma situação, essa parte da guerra, infelizmente, é uma situação complicada, porque os dois países, né, sempre tiveram, quer dizer, quase todo país tem esse esquema de corrupção, uns mais do que outros. O período da União Soviética, da antiga União Soviética, foi bem complexa essa questão de corrupção, né? E se mantém até hoje, mesmo em conflitos, mesmo sabendo que pode ter a chance de salvar ou matar vários soldados seus, mas continua a fazer isso. Então é isso, pessoal, tá? Em todos os outros setores não teve uma mudança significativa. Ah, para em tal lugar. Nenhuma mudança significativa em nenhum outro local. Basicamente é isso. Valeu, grande abraço.